Jó, capítulo 22, versículo 21, assim registra a palavra de Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, ó Deus, que fala aos nossos corações, tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, tua palavra, Senhor, que não volta vazia, ainda que venha secar a flor, murchar a erva, mas a tua palavra permanece, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, tu sabes, ó Deus, como eu cheguei aqui nessa noite, após um dia de trabalho, Senhor, esteja tocando na minha saúde, nas minhas forças, enche-me com teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Pai, eu declaro sim a minha total dependência de Ti, sem Ti nada sou, nada posso fazer. Ó Deus, nesse momento, que cada palavra que sair da minha boca venha de Ti, do Teu trono, do Teu coração, para edificar a Tua igreja, Senhor. Mostra, revela, direciona, fala, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos no contexto do livro de Jó, e a história de Jó, ela é muito profunda. Conhecemos Jó, a paciência de Jó. Por quê? Apenas para lembrar alguns pontos importantes de Jó, antes de chegar aqui ao terceiro diálogo, à terceira fala de Elifaz, que estamos nesse contexto. Jó, quando você lê o capítulo 1, Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus fala isso de Jó, mas Deus ele permite que o inimigo, Satanás, toque em Jó. Então Jó ele perde seus bens, Jó ele perde familiares, filhos, Jó ele perde a sua saúde, mas Deus é soberano. Deus falou, olha, você pode tocar nele, mas a vida dele você vai poupar. Porque Deus falou de Jó para Satanás. Deus falou, olha, não há alguém como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás falou, mas você o cercou, protegeu, deu tudo. Tira o que ele tem, toca na sua saúde, vê se não vai blasfemar contra ti. E quando Jó, no capítulo 2, recebe essas notícias, né, uma após a outra, uma notícia ruim após a outra, 4 vezes seguidas, 4 bombas, Jó ele adora, Jó dobra seus joelhos, Jó ele, ainda que ouviu de sua esposa, de sua mulher, fala, olha Jó, amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó fala, olha, você fala como uma louca, recebemos o bem, não vamos receber o mal, Deus deu, Deus tomou, Jó adora, bendito seja o nome do Senhor. E agora estamos no contexto que os amigos de Jó vão até ele para tentar consolá-lo, para dar algumas palavras. Quando encontram com Jó, eles ficam 7 dias sem dar uma palavra, porque o sofrimento de Jó era muito grande. Se raspava com telha, com caco. E eu não quero entrar no contexto, em todos os diálogos dos amigos de Jó. O capítulo 22 é a terceira fala de Elifaz. Ainda que os seus discursos vieram a fazer com que Jó ficasse ainda mais talvez triste, porque falaram que talvez ele pudesse estar faltando a integridade nele pelo fato do mal ter sobrevindo. Mas enfim, eu quero me concentrar nesses conselhos que servem para as nossas vidas. O versículo 21 diz assim, portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Eu quero trazer esses conselhos para a nossa vida hoje, para aquele que está perdido, para aquele que está longe dos caminhos de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus zeloso,
é um Deus fiel, é um Deus que nos ama de uma maneira incondicional. Deus ama o mundo, mas a salvação, como diz, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, é para todo aquele que nele crê. Deus deu seu Filho, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, morte eterna, mas venha ter a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que todos se salvem, Deus Jesus. E João capítulo 1, versículo 12, aqueles que conhecem, que reconhecem, que creem no nome dele, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a oportunidade de reconciliação está para todos nós, para todo, o mundo. E é interessante que ele fala, reconcilie-se com Deus. Quantas pessoas hoje precisando reconciliar-se com Deus? Quantas vezes nós precisamos nos reconciliar com Deus? Isso é o dia a dia, é uma tarefa diária. Ao acordarmos, nos desviarmos das ofertas do diabo, ao acordarmos, colocar esse propósito no coração: Senhor, quero me reconciliar contigo, Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor, eu ainda que venham as propostas, as oportunidades desse mundo vil, de que venham oferecer o pecado, que venham oferecer caminhos longe de ti, Senhor, eu quero estar na tua presença. Reconciliar com o Senhor. Quantos precisam e não o fazem? Primeiro, porque ficam pensando: quando eu estiver 100%, quando eu parar com essa vida, quando eu deixar de cometer esse pecado, querem esperar ser perfeito para se reconciliar com Deus. Não, é ir como você está, é abrir o coração. Deus conhece o mais profundo, Deus conhece o íntimo, o mais profundo do nosso coração. Então, sempre é tempo. Deus está sempre com a sua mão estendida, o seu ouvido aberto para ouvir o nosso clamor. E Ele fala na sua palavra que um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Então nós podemos ver e trazer esses ensinamentos aos dias de hoje, para conosco. Erramos, falhamos, pecamos, precisamos reconciliar com o Senhor. E tem como? O sangue de Cristo liberta de todo pecado. O alto preço foi pago, naquela cruz. E agora há reconciliação. Fomos comprados por alto preço, fomos remidos, fomos colocados a salvo. Você foi remido, foi pago, não há mais dívida. E hoje em Cristo Jesus, nós podemos nos reconciliar com Deus. Por isso que ele diz: reconcilia-te, pois, com Deus. Reconcilia-te, pois, com Ele. O alto preço foi pago. O véu do templo se rasgou. É acesso direto. Então, quando nós oramos, no mais íntimo, lá no mais profundo, Senhor, perdoa os meus pecados, confesso, tem que ter um arrependimento verdadeiro, por isso que é se converter. Se houve um verdadeiro arrependimento, não vai mais buscar esse pecado, não vai mais viver nesse pecado, porque Jesus ensina que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, porque aparenta ser algo prazeroso, aparenta ser algo bom, mas esquece que estaremos naquele grande dia diante do Senhor. Jesus falou do juízo, a Bíblia fala do juízo, lá em Eclesiastes, Salomão fala do juízo. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então lembra, ao acordar, ao deitar: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. E que nós possamos fazer isso, e assim fazendo ser exemplo, para que nós possamos pregar essa palavra para aquele que está aflito, necessitado, como nós vimos aqui nas fotos, como aqueles que estiveram ali evangelizando, viram.
pessoas que desviaram-se, outrora estavam na presença de Deus, e agora estão nas ruas, estão nas drogas, estão lutando, estão no centro de recuperação. Vimos aqui os testemunhos de alguns irmãos do Ebenezer. Pessoas jovens com dons, talentos, louvam, tocam, mas por uma brecha deram um passo para um abismo, e o abismo chama outro abismo, e o diabo vai fazendo, o estrago. Mas está aqui nessa noite aquele que pode fazer reconciliação. Por isso que nós temos esse entendimento: reconcilie-se com Deus, aquele que nos ama, aquele que vai ouvir a oração daquele que está verdadeiramente quebrantado. Então é tempo sempre de se reconciliar com Deus. Pessoas colocam barreiras, pessoas colocam impedimentos, pessoas dão desculpas. Mas eu vou deixar para amanhã. Não estamos falando de vir à igreja, não. Estamos falando de crer. Estamos falando de acreditar, de abrir o coração para Jesus. E pessoas começam a dar desculpas, começam a... estão envolvidas, estão presas nas coisas desse mundo. Que nós possamos viver sempre assim, juntos com Deus, juntos com o Senhor. Porque quando estamos com Ele, tem bênçãos. Não é ficar imune às adversidades, não é ficar isento de luta, mas na luta o Todo-Poderoso está contigo, você não está sozinho. E aqui a primeira coisa que nós vemos: portanto, reconcilie-se com Ele. Então, aquele que está reconciliado, aquele que está unido, aquele que está na presença, aquele que está no altar, viva em paz com Ele. Você vai viver em paz. Jesus nos ensina isso. João 14, 27, por exemplo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Filipenses, Paulo diz: a paz que excede todo entendimento. Jesus, quando comissiona os discípulos: olha, vocês vão lá, os 70, de casa em casa, o que vocês vão falar quando entrar numa casa? Paz seja nessa casa. Então, quando nós estamos com Deus, reconciliados na presença, unidos, tenha certeza que você vai ter paz, a paz que excede o entendimento. Está na luta, está na adversidade, mas você tem paz. Está chorando, mas você tem paz. São coisas diferentes. Está aflito, mas consegue ter paz. Que não é a paz dada como o mundo dá, o que Jesus ensina. É a verdadeira paz. Está pavimentando o caminho com lágrimas, mas você sabe que lá na frente vai colher com alegria. Está sofrendo, está chorando, está sem forças, mas você sabe que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus conhece as suas necessidades, você tem paz. Todos podem estar falando que não tem mais jeito, todos podem estar falando: olha, o martelo está abatido, a medicina já falou, outros já falaram, seus amigos já falaram, estão falando que você não tem mais jeito. Mas aí você vai lembrar: eu tenho paz no meu coração, porque é a paz da salvação. Tudo aqui é passageiro, mas naquele grande dia eu vou ouvir Jesus falando: vinde bendito do meu Pai, para o reino preparado para você. Jesus confortou assim. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que lá no capítulo, do versículo 1 em diante, ele começa falando, olha, tenham paz, por que estar assim? Jesus começa falando: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, quando nós nos reconciliamos com Deus, primeiro, temos paz. Só que o processo de reconciliação não é algo exterior. Não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. Tem que ser lá dentro, no mais profundo. Deus falou isso, por exemplo, a Samuel: Samuel, não olha o exterior, olha o coração. Por isso que Deus, Ele quer que nós, quando nós vamos nos reconciliar, é se humilhar, é buscar, é priorizar. Quer colocar na balança, quer ver o termômetro, se você está reconciliado com Deus? Olhe, por exemplo, as suas prioridades. Que prioridade temos dado ao reino de Deus, à igreja, à vida de oração, às atividades do reino de Deus? E que prioridade temos dado, por exemplo, a César? Como está essa balança?
tem que dar, claro, um equilíbrio. Não é também você ficar, tenho que dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Não é ficar, não é isso. Jesus ensinou isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós nos reconciliamos com Deus, nós passamos por um processo. Nos humilhamos, nos arrependemos, nos convertemos diariamente. Nos humilhamos, buscamos, passamos a amar a Deus de uma maneira verdadeira, porque amar a Deus não é simplesmente, né, a boca. Os passos eles têm que estar de acordo com o que falamos. Amar não é somente a palavra, tem que ter um gesto. Deus fez assim. Deus amou o mundo e teve um gesto. Deu Jesus Cristo. Quando nós falamos em amar, lembramos vários versículos. Eu gosto sempre de citar nas pregações, porque nós não temos, né, a dimensão de onde a pregação vai chegar, mas aonde estiver chegando, nós sempre falaremos aqui que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa força. Amar a Deus. Ame ao Senhor. Jesus nos ensina isso. Mestre, qual o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Então você vai encontrar paz. E também, diz o versículo 21, assim lhe sobrevirá o bem de Deus. Vem as adversidades, vem as lutas, mas Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Por isso que ele diz no versículo 22, aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Aqui traz um ensinamento também muito profundo. Aceite a instrução que vem de Deus. Aceite a instrução que vem da boca de Deus. Hoje as pessoas estão aceitando instruções que vêm de diversas bocas, mas não vêm de Deus. Hoje pessoas estão tentando seguir, né, não há nada errado em você ter uma boa referência, pode ter uma boa referência, mas preste muita atenção, aceite a instrução que vem da boca de Deus. Tem que aceitar a instrução que vem do Senhor, tem que aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não adianta querer, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu quero. Aceite a vontade de Deus por completo na sua vida e você verá quão grandes coisas Ele há de fazer na sua vida. Hoje, infelizmente, pessoas estão aceitando instruções, estamos falando espirituais, não estamos falando de coisas, né, técnicas, não é isso. Pessoas estão ouvindo instruções que não vêm da boca de Deus. Vemos isso, exemplos também na Bíblia. Aconteceu, por exemplo, com Neemias. Se você ler Neemias, você verá que em um determinado momento, né, vai um profeta até ele, profetizando algo que não era de Deus. Tentaram fazer Neemias parar de qualquer jeito de fazer a obra, de parar a construção, a reconstrução do muro. Tentavam tirar Neemias, vem cá, tentavam levar ele para, né, uma armadilha, ele fala, não, pode falar que eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou não. Aí quando vem ali um falso profeta, olha Neemias, foge, então vão te matar essa noite. Falso profeta. Vai, se esconde no templo, se esconde ali, que ali não vão... Aí Neemias fala, olha só o discernimento, homem como eu fugiria, e ainda mais faria o que é errado aos olhos do Senhor? Vou no templo onde não posso ir? Então ele teve um entendimento que foi uma falsa, né, profecia, e foi, depois você leia. Então nós aprendemos aqui que precisamos aprender a ouvir a palavra que vem da boca de Deus. Peça a Deus que você esteja com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, não ser levado por vento de doutrina. Que homem é você, que mulher é você, que foge.
Se você ouve a palavra de Deus, meu amado irmão, e obedece, se você ouve a palavra do Senhor e obedece, você tem fé e você não será tímido, você não ficará com medo. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar eu sou contigo, você vai, porque você tem fé. Ouça a voz do Senhor e guarde as palavras dele no seu coração. E aqui também dá uma outra pregação. Lembramos, por exemplo, do Salmo 119, versículo 11, versículo 8 em diante, ele começa falando, como poderá guardar puro o jovem o seu caminho, como poderá guardar puro o seu caminho o jovem, observando o seu caminho segundo a sua palavra. Ele começa falando, ele vai dizer, tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. O que temos guardado no nosso coração, guarde a palavra de Deus no seu coração, preste bastante atenção, porque aquilo que você guarda no seu coração pode mudar o curso da sua vida. Aquilo que você ouve e guarda no coração, já pensou se Jó guarda no coração, por exemplo, o conselho da sua mulher, amaldiçoa a Deus e morre? Quantas palavras, quantos conselhos errados, quantas palavras que não vêm da boca de Deus, as pessoas estão se deixando levar. Confere, vê se é da vontade de Deus. Deus não vai falar nada errado. Deus não vai mandar você fazer algo errado. Deus não vai mandar você fazer algo que é contra, os valores e princípios de Deus, espirituais. E guarde no coração a palavra dele. E quando você guarda a palavra dele no coração, tua vida é outra, você é renovado, você é fortalecido, o diabo se levanta, mas você vai falar, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem me guarda, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, as tempestades se levantam, aí você lembra que o Senhor, ele tem palavra, até ao vento e ao mar lhe obedecem, vem o gigante, você vai lembrar da palavra de Deus, eu sou contigo para vencer, vai lembrar, por exemplo, de Davi, tu vem a mim com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você vai olhar os noticiários, vai ter crise por todo lado, mas você vai ver, você verá, você vai lembrar da palavra de Deus, que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você não terá o medo, da seta que voa de dia, nem do terror noturno. Você não vai ter. Por leia o Salmo 91. Porque não dormita o guarda de Israel, não dorme aquele que cuida de você. Então guarde a palavra dele no seu coração. Você vai lembrar, tem que agir, tem que fazer, tem que suar, tem que fazer a sua parte. Mas você vai lembrar, por exemplo, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e eu tenho certeza que o mais ele fará. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pedi, do que aquilo que eu pensar. Você entregou o seu caminho, você entregou sua vida ao Senhor. Faz a sua parte e o impossível ele fará. Versículo 23. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. E então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Mais uma vez ele fala de conversão. Como eu disse no início, Jó depois se defende. Não era o caso de Jó estar deixado do caminho da integridade, não é nada disso. Mas aqui traz conselhos que nós podemos, multidão de conselhos à sabedoria. E aqui nós vemos ele falando, aquele que se converte ao Todo-Poderoso será restabelecido. Quando nós saímos das quatro paredes, quando nós olhamos pessoas mergulhadas no pecado, no vício, não pense que, como alguns pensam, não vai ter jeito, esse não tem jeito. Meu amado irmão, quantos testemunhos fortíssimos nós ouvimos. Pessoas que outrora
comiam no lixo, pessoas que outrora não tinham, e agora Deus tem, né, estavam pregando aqui. Pregando. Então, Deus pode restabelecer. Se você se converter ao Todo-Poderoso. O que é converter? Colocar a sua direção, o seu foco, colocar a sua vida na direção de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem e pode restabelecer. Ou seja, se nós afastarmos da nossa casa a injustiça. Se tem conversão verdadeira, não pode ter mistura. Tem que fazer como Josué, por exemplo, declara. Olha, lá no capítulo 24, escolhei quem vocês vão servir, a Deus ou a Baal. Eu e minha casa, ser mais forte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa não pode entrar qualquer coisa. Por isso que ele diz aqui, se afastar da nossa tenda, da nossa casa a injustiça, né? Se converter verdadeiramente ao Todo-Poderoso. Não adianta ser somente aqui na igreja, ser somente ali ou acolá. E quando estamos sozinhos? E quando estamos sozinhos? Aí que nós mostramos quem nós somos, para nós mesmos e para Deus. Quando está sozinho. Por isso tem que se converter. Mas se você se converter ao Todo-Poderoso, tirar a injustiça, será restabelecido. O que precisa ser restabelecido na sua vida? Talvez você já tenha uma longa caminhada cristã, talvez esteja, né, lutando, zelando pela sua salvação, desenvolvendo a salvação, pregamos aqui domingo passado. Talvez você esteja no caminho, mas precisa de algo a ser restabelecido. O nosso Deus é o Deus que restabelece, é o Deus que faz tudo novo se for preciso. Ele quebra o vaso e faz um vaso novo, quantas vezes lhe aprouver, quantas vezes forem necessárias. E lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Ou seja, não é para pegar os recursos e jogar fora, não é isso não. Mas ele está falando, então, o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Está ensinando que nós não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas. Nós não podemos colocar o apego, o amor nas riquezas. São tantos versículos bíblicos. Né? Por exemplo, lá em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro, raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviam da fé. Se nós assim, né, procedermos, se converter, se nós assim colocarmos a nossa fé em Deus, colocarmos a nossa fé no Senhor, Ele vai restabelecer. E o Senhor, é nele que você vai encontrar prazer. Versículo 26, o Senhor, o Todo-Poderoso, será o seu ouro, a sua prata escolhida, e levantará o seu rosto você para Deus. Ou seja, a nossa confiança, o nosso desejo, a nossa prioridade, ainda que sejam coisas importantes, o ouro, né, a sabedoria, a força, cuidar, não há nada errado, desde que não... É o que ele está ensinando aqui, não pode inverter a prioridade. Nosso ouro não pode ser o dinheiro, nosso ouro não pode ser as coisas desse mundo. É o que ele diz aqui, o Senhor será e é tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos. Eu quero é Deus. Né? Quem lembra desse corinho? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Foi uma morte terrível para nos salvar. E hoje as pessoas estão escutando palavras que não são de Deus, guardam no coração palavras que não são de Deus, focam em coisas que não são de Deus. Só que se você foca em Deus, diz o versículo 26, então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá. Meu amado irmão, pode glorificar a Deus. Você vai levantar o seu rosto para Deus, você vai encontrar prazer. Quantos louvores entoamos aqui? Meu maior prazer. Quantos louvores declaramos que o nosso maior prazer, nosso prazer é estar na presença dEle.
Em Deus, Deus tem que ser o nosso prazer, a nossa alegria, nosso desejo primário. E poderia buscar aqui tantas outras palavras. Deus tem que ser o que nós, né, mais almejamos, que nossa alma mais deseja. Por exemplo, o Salmo 42, assim como a corça anseia, precisa, anela pelas águas, assim minha alma precisa do Senhor. Quantos corinhos também, né? Assim como a corça anseia por água, minha alma. Não estamos falando do meu corpo, meu estômago, minha alma. Não é para matar a sede, não é para matar a fome, não é nada disso. Estamos falando de coisas espirituais. O Senhor é o nosso prazer. Será que temos chegado a esse, né, quesito, a esse nível? Nosso prazer é Deus, nosso prazer é o Senhor. Você acorda, Senhor, eu quero orar, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, eu quero ler a Tua palavra, quero Te louvar. Quanto tempo não dá aquele cântico ao amanhecer? Deus é o nosso prazer. Claro, tem as atividades, tem o trabalho, né? Não é para ficar invertendo isso não. Mas é você ter Deus como prazer. Opa, hoje tem culto, vou à igreja, vou ouvir a palavra, vou louvar, vou congregar. Vai ter, não sei, Deus tem que ser o seu prazer. Opa, vou dormir, é hora de orar. Antes de dormir, estou no meu quarto, em secreto. Deus é o meu prazer. Por isso que quando estamos sozinhos, nós mostramos quem somos. Não tem ninguém vendo o que fazer nesse momento. Por isso que aqui ele diz, Deus é o nosso prazer. Você encontrará prazer no Todo-Poderoso. E quando você está assim, quando você está reconciliado com Deus, você tem prazer em Deus, tem prazer nas coisas de Deus. Quem é nascido do Espírito ouve a voz de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E que assim você levanta o seu rosto e Ele ouve a sua oração. Salmo 121, por exemplo, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você fará oração e Deus o ouvirá. Quando você ora, quando você clama, toda oração é forte, meu amado irmão, toda oração é forte. Assim como aquela de Ana, que Eli não entendia nada e achava que ela estava embriagada, assim como aquela, claro, quanto mais tempo orar, melhor, não é isso que estamos falando. Estamos falando que a oração, todas, feitas de uma maneira verdadeira, sincera, com o coração quebrantado, contrito, vai chegar ao céu. Você vai orar e Deus vai ouvir. Vemos em toda a Bíblia Deus ouvindo e respondendo orações. Algumas não como foram pedidas. Por exemplo, Paulo, espinho na carne, orou 3 vezes. A resposta, Deus respondeu? Respondeu. Como Paulo queria? Não. Paulo pediu, Senhor, me tira esse espinho na carne, colocado por Satanás. Estamos falando de Paulo. Deus falou, Paulo, minha graça te basta. Às vezes Deus permite que passemos por determinadas situações para entendermos, compreendermos que precisamos nos reconciliar com Deus, e se você está reconciliado com Ele, você entende que a graça dele te basta. Cura é importante, a porta aberta é importante, sinais são importantes, acredito e creio e vivo isso tudo, mas de nada adianta se perder a salvação. Tanto que naquele dia, no juízo, uns vão ouvir, olha, eu fiz, né, apartai-vos de mim, mas Senhor, eu fiz sinais, curei, expulsei demônios, fiz isso, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Por isso que aprendemos aqui, você fará oração, porque você você levanta o seu rosto para Deus, porque agora você não está de acordo com o curso desse mundo, mas você está reconciliado com Deus. E o desejo de Deus é que nós venhamos sempre buscar essa direção, esse caminho. Jesus ensina 2 caminhos. Um que é largo, que leva para a morte, mas também um caminho estreito, apertado,
um caminho, né, de renúncia, um caminho de cruz. Quer vir após mim? Vai ter vida. Eu vim para dar vida, vida em abundância, vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você viverá se crê em mim. Mas é um caminho de renúncia. É um caminho, poucos passam por ele. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas se você está nesse caminho, se você está nessa direção, você está reconciliado. Então guarde essa palavra. Quantas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de orar e ficam, mas eu não sei, né? Começam a colocar, eu pequei, eu falhei. Meu amado irmão, o tempo de pedir perdão é hoje, é agora. Não deixa para amanhã. O tempo de voltar, de se reconciliar é hoje, é agora. Jesus não vai falar, olha, fica perfeito. Jesus fala, né? Por exemplo, aquela mulher pega em adultério. Jesus fala, ninguém atirou uma pedra em você? Não, todos foram embora. Filha, vai, não peques mais. E é isso que Jesus ensina, a reconciliar. Estar no caminho, ir, não pecar mais. Não é que não pequemos mais, não é isso, mas você não busca mais o pecado, você não tem mais prazer mais no pecado. Se você fizer algum projeto, diz o versículo 28, né, se você planejar alguma coisa, lhe será bem sucedido e a luz brilhará nos seus caminhos, seus projetos. Se você coloca um sonho, um projeto, meu amado irmão, se você está reconciliado com Deus, o Todo-Poderoso, é o seu prazer, é o seu ouro, é o seu desejo, é o seu manancial de águas, o Todo-Poderoso, né, ouve a sua oração. Vemos isso em toda a Bíblia. Poderíamos ficar aqui várias horas falando das orações respondidas, como respondeu de Ana, respondeu de Daniel, respondeu tantas orações, e responde a sua também. E assim, o que você colocar como projeto nas mãos de Deus, se for da vontade dele, olha só que bênção, vai sair bem, vai ser bem sucedido. Qual o seu sonho, qual o seu projeto? Não sei, né, um melhor emprego? Pode ser, não há nada errado em coisas, né, desse mundo, desde que sejam, né, desde que sejam saudáveis. Melhor emprego, né, um aumento de salário, uma outra porta, você pedir a Deus a bênção para estudar e ser aprovado, não sei, né, o casamento, não sei qual é o seu sonho, qual é o seu projeto. O que eu sei é que se você está reconciliado com Deus, será bem sucedido. Eu creio, eu profetizo na sua vida. O diabo não vai fazer você parar. Ele pode tentar, pode lançar os dardos inflamados, mas você é bem sucedido, vai sair bem. Seus sonhos, seus projetos, seus desejos, Deus conhece os desejos do seu coração, do meu coração. É claro que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus, vem do Senhor. Mas tem que ter o sonho, tem que ter o projeto, tem que ter a vontade, tem que ter o discernimento. Se você projetar alguma coisa, lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Se você for humilhado, versículo 29, você dirá para cima, e Deus salvará o humilde. Ainda que nessa trajetória passemos momentos de adversidade, de humilhação, de dificuldade, você vai dizer, parei, você vai dizer, desisti, fracassei, desanimei. Não, você vai dizer, avante, porque quem está comigo é o Todo-Poderoso, é Ele que te capacita, é Ele que te renova, é Ele que fortalece, é Ele que fala aonde você não consegue chegar, eu te levo, eu te pego pela tua mão e te coloco, e te abençoo, e abro essa porta, e você vai falar, eu prossigo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou, é assim que tem que ser. Agora, aquele que não está reconciliado com Deus, como diz o próprio livro de Jó, vai pedir socorro a quem? Quando chega um momento que, ainda que confiou na riqueza, confiou na força, confiou na sabedoria, quando chega um momento que não consegue mais dar um passo sozinho, vai pedir socorro a quem? Declara que não crê, que não confia, que não existe um Deus, é ímpio, é incrédulo. Mas até para esses a salvação, há a reconciliação
com Deus. Basta abrir o coração, entregar o caminho a Ele, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas, mudar a vida, mudar a história, porque Deus, Ele fala as coisas, aquele que está em Cristo, reconciliado, permanece, está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, se for humilhado, você vai dizer, para cima, isso não vai me parar, essa humilhação, essa adversidade, essa situação, ainda que eu esteja agora de cabeça baixa, ainda que agora eu esteja sofrendo, parando, quase parando, mas não vai me parar. Eu vou dizer para cima, eu vou avante, e nessa noite Deus te renova, Deus te fortalece, Deus encoraja a sua fé, o Espírito Santo de Deus vai enchendo, vai renovando, você não vai parar, você vai falar, avante, é para cima, não pare, e Deus salvará o humilde, livrará, eu encerro no versículo 30, livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Até aqueles ao seu redor, até aqueles na sua família, Deus vai estar alcançando, porque você ora, suas mãos estão na direção de Deus. Não vai ser algo somente para você, até aquele que não é inocente será libertado. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de clamar. Ore pelo seu filho, ore, ainda é pequenininho, ora por ele, vai ser homem de Deus, vai ser bênção, comece a orar, interceder, tá? Não sei, o marido, a esposa, não sei, familiar, ore, por quê? Até aquele que não é inocente, Deus vai livrar, Deus vai libertar, vai ter livramento, vai ter libertação, porque as suas mãos estão limpas diante de Deus. O que é isso? Mãos que buscam, mãos que adoram, mãos que fazem tudo isso que nós falamos aqui nessa noite. Mãos que estão na presença de Deus, pessoas que oram, pessoas que estão reconciliadas. Então, meu desejo nessa noite, nunca perca a oportunidade de se reconciliar com Deus. Talvez vier a pecar, talvez vier por um momento, se distanciar de Deus, mas lembra dessa palavra. Ainda que você não venha falar com ninguém, mas lá no Senhor eu quero me reconciliar contigo, para que eu possa viver em paz, para que assim me venha o bem, para que eu venha aceitar a tua vontade, aceitar a instrução da sua boca, guardar a tua palavra no meu coração, para que eu venha me converter a ti e ser restabelecido. Você outrora estivesse andando no caminho errado, Deus vai te restabelecer, vai te colocar no caminho de novo, e assim o Senhor será, o seu querer, a sua vontade, aquilo que você mais deseja, o seu maior prazer, e você vai levantar o rosto para Deus. Deus vai responder a sua oração, Deus vai ouvir a sua oração, e aquilo que você projeta, o seu sonho, se for da vontade de Deus, você coloca nas mãos dele, e ele vai abençoar. Você não vai parar, você vai falar para cima, você vai falar avante, e você e sua casa serão abençoados, você e sua casa servirão ao Senhor. Então não desista de orar, de clamar a Deus, de orar e clamar ao Senhor. Coloque-se de pé nesse momento. Talvez você tenha passado um processo e se distanciou, talvez não tenha se desviado, não é somente desviar não, mas talvez esteja passando por um perigo muito grande, que é estar frio ou morno. É tempo de se reconciliar. Talvez você conheça alguém assim, está desviado, precisa ouvir, que você seja o instrumento a levar essa palavra para aqueles que precisam se reconciliar. Nós vamos orar. Nós vamos, Senhor, eu quero estar sempre assim, reconciliado contigo. Vamos falar, Senhor, eu quero viver em paz contigo, para que me venha o bem, para que eu venha aceitar a tua instrução, que vem da tua boca, a tua vontade, para que eu venha verdadeiramente me converter ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Eu não sei como está o teu coração, mas Deus sabe. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas Deus sabe. Eu não sei como você que está ouvindo essa pregação no YouTube, Facebook ou depois, não sei, mas Deus sabe.
Todos os dias eu preciso me reconciliar com Deus. Quantas vezes? Momentos tão longos que esquecemos de Deus. Às vezes, né, a correria, o trabalho, e se reconcilie com o Senhor. Talvez o medo, talvez a adversidade, talvez as perdas, talvez aquilo que você considera fracasso, mas às vezes é livramento. Amado irmão, Deus está cuidando de tudo. Deus é soberano. Quero que você coloque nas suas mãos a área da sua vida que você precisa reconciliar com Deus. E Deus tem que estar à frente de todas as áreas. Não vai adiantar escolher. Eu quero Deus à frente só da minha saúde, Deus à frente... Não, mas das minhas vontades deixa eu. Deixa Deus à frente de tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração. Que possamos guardar essa palavra, buscando sempre, a cada dia, se reconciliar contigo. Ao errarmos, Senhor, ao falharmos, ao lembrarmos, Senhor, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Ó Deus, que possamos nos humilhar, nos arrepender dos maus caminhos, orar, clamar. E assim como diz em 2 Crônicas, Senhor, 2 Crônicas 7,14, Senhor, ouve do céu a nossa oração, sara a nossa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os nossos corações, que possamos estar sempre assim. Não, ó Deus, dar desculpa, não esperar ser perfeito para Te buscar, para nos humilharmos, para confessar. Não, Senhor. Que o Senhor nos ensinou que o reino de Deus é conseguido por esforço e que necessário é se arrepender, ó Deus, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus assim inicia o seu ministério, João Batista assim precede o ministério, ensinando o arrependimento, e que assim possamos, através do verdadeiro conversão, arrependimento, estar sempre reconciliados, unidos contigo. E assim, ó Deus, vai enchendo o coração, a vida, a mente de paz, a verdadeira paz, que venha o Teu bem, que possamos, ó Deus, aceitar a Tua vontade nas nossas vidas, guardar a palavra que vem da Tua boca, não palavras erradas, não palavras de outras fontes, não palavras frívolas, não palavras, ó Deus, de homens, mas a Tua palavra que vem da Tua boca, guardar no nosso coração. Quando nós nos convertermos a Ti, ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor vai nos restabelecer. Ó Deus, retiramos, Senhor, tudo aquilo que outrora nos atraía, e agora, Pai, queremos fazer do Senhor a nossa morada, o nosso prazer, a nossa necessidade, a nossa primazia, Senhor. Que em Ti, somente em Ti, tenhamos prazer, porque Tu és o Todo-Poderoso. E assim temos a certeza que levantaremos o nosso rosto para Ti, faremos oração, e assim o Senhor ouve a oração daqueles que Te amam, daqueles que Te servem, daqueles que Te buscam, daqueles que têm fé em Ti, Senhor. E assim, ao pedirmos, ao planejarmos, será bem sucedido, conforme a Tua vontade. A luz vai brilhar nos nossos caminhos, Senhor. E ainda que venhamos ser humilhados, não ficaremos parados. O Senhor nos fortalecerá, diremos avante, diremos para cima, e Deus vai salvar o humilde. Vem a salvação, vem o escape, vem o milagre das Tuas mãos, e até aquele que não é inocente será livre, será liberto, por causa da nossa escolha, que é estar em Ti, das nossas orações, das nossas intercessões. Assim, ó Deus, coloco nas Tuas mãos cada causa impossível, cada milagre nesse pedido aqui, cada pedido escrito aqui nessa salva. Senhor, coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada coração, cada vida que precisa se reconciliar contigo. Ó Deus, conhecer a Ti de uma maneira plena, de uma maneira verdadeira. Ó Deus, não na teoria, mas na prática. Senhor, vai agindo
vai enchendo o coração, vai, ó Deus, aquecendo, vai tocando, vai, Espírito Santo de Deus, batizando, descendo com tua glória, com teu fogo, ó Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.